comunicação não violenta. Maitê, eu não quero provocar, intimidar, seduzir nem tentar ninguém, na boa. Eu só quero ter uma comunicação que seja assertiva, que seja clara, que seja eficiente. A comunicação não violenta pode ser uma aliada poderosa sua para facilitar o processo de comunicação entre os seus familiares e entre os seus amigos, tá? Quem criou a comunicação não violenta, né? Eu vou chamar aqui de CNV para não ter que ficar falando comunicação não violenta o tempo todo. A CNV ela é um processo de pesquisa, então, assim, ainda é uma teoria que ela está em aberto ainda, vamos assim dizer, mas ela já foi cunhada há algum tempo atrás, nos anos 80, por um psicólogo chamado Rosenberg. E, assim, CNV, ela já foi utilizada até, assim, em júri, tá? Em tribunal. Ela é muito, muito, muito eficaz para resolução de conflito. Então, se você vai ter uma discussão de relacionamento, se você vai ter uma conversa mais tensa, se você vai falar sobre um comportamento que o outro faz que te deixa um pouco chateado de alguma forma, eu recomendo a comunicação não violenta. Ou até mesmo para coisas do dia a dia, tá? Coisas simples, como vai escrever uma mensagem. O que você quer com essa mensagem, sabe? Qual que é a ação que você quer que o outro tome com essa mensagem? Então, a comunicação não violenta ela pode ser um framework muito, muito, muito poderoso para te ajudar a estruturar seu próprio raciocínio. Sabe quando você fala assim, puta, eu queria ter falado A, mas a pessoa entendeu B, e aí gerou todo um desentendimento? Com a comunicação não violenta, você garante que você está diminuindo a fricção e os ruídos, tá? O que é importante na CNV? A gente vai fazer uma distinção aqui entre sentimento e opinião. E isso é muito importante. Uma coisa é a sua opinião, outra coisa é o seu sentimento. Maite, tô confuso. Tô confuso. Então vamos lá. Para a CNV, como você se sente é diferente de um juízo de valor. Então aqui a gente não está fazendo um juízo de valor. A gente está falando de sentimento, de raiva, de alegria, de tristeza, de angústia. A gente não está falando de opinião. O que é opinião? Eu fui humilhada por você. Isso é uma opinião. Agora, como eu me senti? Triste. Entendeu a diferença? A opinião ela já tem uma narrativa. Você já criou na sua cabeça que a pessoa te humilhou. Quando você coloca eu fui humilhada por você, você já está culpando o outro disso. O sentimento é eu me senti triste quando você falou tal coisa. É diferente do eu fui humilhada por você. Que aí a gente já tem uma narrativa envolvida. Você já contou uma história para você mesmo, você já embarcou nessa narrativa. Tem uma diferença muito grande entre a sua necessidade e também a forma como você faz um pedido. Se você está fazendo um pedido ou você está fazendo uma intimidação, uma exigência e ameaça. Eu trago a intimidação, porque ela é parte da teoria do Grey mas eu não recomendo que ninguém se comunique intimidando, né, na sua vida pessoal. Uma coisa é você falar assim: olha, o seu uma empresa que você comprou um produto, cobrou indevido de você 2 vezes. Aí você ameaça falando: "Se vocês não resolverem até amanhã de manhã, eu vou processar a empresa", é uma coisa. Outra coisa é você ficar intimidando e ameaçando seus amigos, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua namorada, seu namorado, seu marido. Gente, não tem relação que aguente isso, isso é muito, muito, muito abusivo. Porque você está fazendo uma ameaça com o outro, é como se você estivesse dizendo assim: "Olha, eu estou pronto para ir embora dessa relação, viu, se você não fizer o que eu quero". É uma forma muito egoísta de abordar o outro e um pouco perversa. Então, a comunicação não violenta, a gente está falando muito de empatia aqui. Lembra que ontem eu disse que a gente ia falar sobre empatia hoje? É mais uma empatia tática. Não é só uma empatia que nem a gente pensa, às vezes, uma coisa meio kumbaya, assim, sabe? Abraça a árvore, que o pessoal fala. Ela é uma empatia tática, porque no fim das contas eu tenho que fazer uma resolução de conflito ou chegar num consenso. Então, eu estou passeando aqui por uma esfera pessoal, interpessoal e social, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Quais são os 4 passos para a comunicação não violenta? E aqui é igual o PIST lá, provocação, intimidação, sedução e tentação. É hora de anotar para não esquecer. Observação, sentimento, necessidade e pedido. São os 4 passos da comunicação não violenta. É claro que no calor da emoção é muito difícil a gente respirar fundo e falar: vou observar, vou sentir qual é a minha necessidade, qual é o meu pedido, né?
No calor da emoção, você fala assim: "Você sempre chega atrasado, você é uma atrasada, eu fico aqui te esperando igual uma idiota, tô há mais de 2 horas te esperando". É o que você vai fazer. Na hora H, o que você vai fazer, eu sei o que você vai fazer, você vai chegar e vai falar assim: "É a milionésima vez que eu cato essa cueca jogada aqui em cima da mesa". Eu sei, eu conheço vocês. Ninguém vai usar a comunicação não violenta na hora do vamos ver. Mas se você conseguir lembrar, pelo menos do pedido ou da observação, ou se você quiser garantir que você não vai destrambelhar e perder a cabeça, escrever uma mensagem, né? Ou gravar um áudio, aí você consegue dar uma colinha ali, acho que pode ser importante. Então, qual que é a observação? É a ação concreta que você está vendo. Então, o que, que eu estou vendo? Olha, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Isso é uma observação, beleza? Observei, olhei para a cama, vi a toalha molhada em cima da cama, observei. Isso é um fato, não é uma narrativa, é um fato. Como eu me sinto em relação ao que eu estou observando? Triste. Eu não acredito que a toalha está em cima da cama de novo e molhada. Eu estou triste. Por quê? Porque eu já tive uma conversa em que eu pedi para o meu namorado não deixar a toalha molhada em cima da cama e ele foi lá e fez o quê? Deixou a toalha molhada em cima da cama. Qual que é a minha necessidade quando eu vejo isso? A necessidade que eu tenho é que da próxima vez ele pendure essa toalha no banheiro e não em cima da cama. Qual que é o pedido? Que é a ação concreta que eu tenho que fazer para enriquecer a minha vida? Ao invés de ficar gritando com ele, falando: "É a milionésima vez que você deixa essa toalha em cima da cama, você é um folgado, você fica me humilhando, fazendo eu catar a toalha", eu pedi, né? Porque às vezes eu já chego com 2 pedras na mão, mas eu não peço. Então, um exemplo que eu gosto de dar é a mãe que está lá já desesperada, né, trabalhando de casa, tendo que dividir o espaço doméstico ali. Está todo mundo vivendo, né, trabalhando em casa, vivendo no trabalho, com essa situação de trabalho remoto. Ela vira e fala: Olha, a milionésima vez. Minha mãe falava essas coisas. Brincadeira, mãe não falava, não. Minha mãe está assistindo. É a milionésima vez que eu vejo essas meias sujas jogadas aqui no meio da sala. Vai lá pegar agora e coloca para lavar, senão eu vou te bater, ou senão eu vou te deixar de castigo, ou senão você não vai comer sobremesa hoje. O que, que eu fiz? Uma ameaça, uma intimidação. Dei uma ordem e é uma mentira, porque não é milionésima vez. Como que a criança vai receber isso? Ela vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Agora, se você fala, olhando no olho, filho, quando eu vejo essas meias sujas jogadas no meio da sala, eu me sinto irritado, me sinto triste, porque eu preciso de mais organização na sala. Será que você poderia colocar as meias para lavar? Ah, é tão simples, é tão básico, é tão poderoso. Depois que eu comecei a utilizar a comunicação não violenta, especialmente para dar e receber feedback, mas disso a gente vai falar na aula de amanhã, que é a aula sobre o mundo corporativo, mas até na minha esfera pessoal, as coisas melhoraram, sabe? Ao invés de virar e falar: não foi, hein, na festa, não foi no churrasco, não anda mais com os pobres. Tudo bem, a gente ficou lá te esperando, mas você não tem mais tempo, né, para seus amigos das antigas. Você fala: quando você não foi ao churrasco, todo mundo sentiu sua falta. Você poderia ir no próximo que a gente vai fazer semana que vem, né? Olha só, fato, sentimento sem necessidade de pedido, eu não preciso ficar sendo passiva-agressiva, não preciso ficar enxuriçando a vida do outro, eu posso me expressar com clareza. Se as pessoas utilizassem mais a comunicação não violenta, eu arrisco dizer que as relações elas seriam muito mais harmoniosas. Mas é muito mais fácil a gente emitir julgamento, a gente criar narrativa, a gente acusar o outro, né? Porque quando eu coloco a responsabilidade no outro, eu tiro o meu da reta, né? Agora, quando eu trago para mim como eu me sinto, qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo, aí, meu irmão, o bicho pega, porque eu tô falando de mim. Qual que é a minha culpa nisso? Qual que é a minha parte? Não é nem culpa, mas qual que é a minha parte nessa história? Então, não tem como a gente ficar reclamando de uma desordem sem fazer nada para mudar. E a gente tem que pedir e ser explícito com a comunicação não violenta.